Boa noite, tudo bem? Todo mundo que está chegando comigo aqui. Deixa eu acionar aqui as outras redes sociais, preciso dar um play aqui. Tudo bem com vocês? Vai mandando oi aqui, quem está acompanhando a gente. Você que está chegando comigo agora aqui. Boa noite para todo mundo. Preciso só autorizar aqui as outras redes sociais. Tudo bem, gente? Vai mandando alô aí pra gente, vai mandando alô aí. Isso. Agora sim. Ó, Ribeiro M tá aqui comigo, né? Deixa eu ver se tá chegando aqui com a gente também no Facebook. Hoje nós vamos estar multiplataforma para o Facebook. Deixa eu ver se chegou aqui no Twitter também. O pessoal tá chegando. Ô, coisa boa. Tudo bem, Marisa? Larissa Cruz Oficial chegando. Beijão pra você. W Carvalho. Maísa Esmeralda. Bom te ver, minha linda. Afeto Luana Borba. Deixa eu ver aqui se eu... Estamos também aqui no Twitter, que massa. Olha aí, que aí dá pra gente ver os comentários aqui também. Muito bom. Deixa eu ver onde está nosso amigo Celso. Celso já tá aqui. Chamar meu amigo Celso. Ô mestre, boa noite. Boa noite, Cleiton. É um grande prazer estar participando da sua live. E prazer nosso. Estar falando com centenas, né, de milhares de internautas que estão ligados e te acompanhando sempre. Exatamente. Agora estamos aqui no Instagram, já confirmei aqui, estamos também no Facebook, estamos no Twitter, que eu vi que você também é bem atuante no Twitter, e vamos ver aí o que o povo manda, né? Por que eu tive a ideia de conversar aqui com você, Celso? Primeiramente porque eu vi uma postagem sua falando sobre se readaptar, se reinventar. Eu ia até tentar colocar aqui, mas o Instagram não deixa quando tem duas pessoas. Mas seria basicamente mudar. Eu chamo de jornalista camaleão, porque no primeiro período de faculdade a minha professora falava sobre isso, né? O jornalista é camaleão, é um cara que se molda. Eu vi no seu Instagram, inclusive, você colocando, não sei se foi hoje, se foi ontem, você organizando tudo ali para fazer uma live, né? Você coloca o tripé, coloca... Como é que é se adaptar a tudo isso, hein, Celso? Olha, Cleiton, isso já na década de 90, né? Fazendo o programa de informática, de tecnologia, chamado Hipermídia, a gente já vinha alertando que todo profissional, em qualquer área, tem que se reinventar, se recriar, se readaptar, isso constantemente. Essa pandemia fez com que, de repente, eu, isolado em casa, tivesse ferramentas para estar junto ao público, participando, trabalhando, fazendo o que eu gosto, que é jornalismo, né? Então, de repente, eu tive que ter uma luminária, um dispositivo, um programa que pudesse me facilitar estar online, né, para bater papo, seja através do podcast JR 15 Minutos, que a gente faz uma conversa com um repórter que trouxe uma matéria para o jornal e convida um especialista para aprofundar esse assunto. Enfim, até uma mesinha para apoiar o computador à altura eu tive que comprar e hoje em dia, felizmente, a internet propiciou, né? Foi um grande desafio e a gente tem essa facilidade de estar se comunicando como antigamente você fazia através de uma estação de TV. Com muito mais peculiaridade, obviamente. Exatamente. Você começou aos 16 anos de idade no rádio. Eu imagino que se hoje você tem uma voz estrondosa, imponente, com 16 anos, isso já chamava atenção ao ponto de te chamarem, te convidarem para ir para essa rádio e depois você foi numa constante crescente. É isso, Celso? Foi. Eu não havia, digamos assim, não tinha o sonho, não tinha o desejo, não tinha o planejamento de trabalhar, de ser um jornalista, não, né?
Obviamente que com 15, 16 anos eu cursava um colégio marista em Criciúma de repente eu fui apresentado ao dono de uma emissora de rádio na minha cidade, que ele fez um comentário, disse assim, você tem uma voz boa, garoto, vai lá na rádio fazer o teste. Foi um convite, assim, despretensioso, né? E acabei indo a ponto de ter, digamos assim, estancado os estudos, eu parei no segundo científico, né? E entrou na veia, fui contaminado pelo rádio, pelo trabalho de ser jornalista. Por sorte, eu comecei como rádio escuta, né? Acho que é bom a gente esclarecer para o nosso Eu acho internauta também, o é bom. que é rádio escuta, né? Naquela época não tinha fax, não tinha telex, né? Tinha como é que era o trabalho de um jornalista numa emissora regional. Ele ficava sintonizando a Rádio Tupi de São Paulo, a Rádio Guaíba de Porto Alegre, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, ele recebia as informações nacionais e internacionais, reescrevia, juntava com as notícias da cidade e formava assim um noticiário. Então esse era o trabalho de Rádio Escuta. Como redator, eu comecei e depois, imediatamente, me deram a oportunidade de fazer o noticiário, de apresentar o noticiário. E aí eu posso dizer o seguinte, viciei pelo jornalismo. Agora, mesmo depois de ter começado no rádio, você ainda serviu o Exército, você foi da Polícia do Exército, Celso? Foi. Foi um trampolim que eu busquei para chegar. Depois de trabalhar na Rádio Eldorado de Criciúma, na difusora, eu trabalhei na Rádio Colón de Joinville, acabei voltando 6 meses depois para a capital, Rádio Diário da Manhã e Rádio Guarujá. Havia um sonho de chegar numa rádio de São Paulo ou do Rio de Janeiro, só que eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum parente, e a realidade do início da década de 1970 era outra, não é? Hoje, sei lá, o jovem sonha ir para a Austrália, ir para a Nova Zelândia, ir para os Estados Unidos, para o Canadá. Na minha época, o máximo que a gente conseguia era mudar de estado, né? A ousadia era essa. E eu acabei me alistando no Exército, eu tinha 16 para 17 anos, 17 para 18, e acabei, digamos, sendo escalado para ir para Brasília, né? Antes de viajar, eu tive uma experiência muito rápida de 3 ou 4 meses, redigindo e apresentando um boletim econômico na TV Difusora de Florianópolis. Foi a primeira experiência, muito rápida. Precisava cumprir um tempo para aguardar a chegada da data para ser transferido para Brasília. E em Brasília, com 45 dias, o primeiro lugar que eu saí depois de sofrer uma adaptação no quartel foi conhecer a Rádio Nacional. E aí já houve um convite, uma entrevista e um convite para trabalhar. Eu falei, olha, se vocês conseguirem me liberar do serviço militar, eu estou pronto para aceitar a oportunidade. Então, paralelamente a isso, 6, 7 meses depois de quartel, eu estava apresentando o Jornal Nacional, numa época que Cid Moreira e Chapelin usavam uma vasta cabeleira, porque era a moda da época, né? E eu com cabelo raso de soldado. E aí Celso começa a fazer aí despontar nacionalmente, brilhando, né, e mostrando aí a competência que o Brasil conhece até hoje. Eu estava vendo, inclusive, num estudo que eu fiz a seu respeito, e Celso, você, inclusive essa questão de multiplataforma, de se reinventar, não é a primeira vez que você faz, porque no Multishow você teve programas que era basicamente isso, eram programas multiplataformas, não é isso? Sim, o início foi. Deixa eu resumir dessa maneira. Em 89, eu e a Neide Duarte fizemos um Globo Repórter, onde a gente mostrava que estava acontecendo uma grande venda, né, um grande boom de venda de console Nintendo, dos jogos. E, paralelamente, eu fiz um bloco mostrando que o computador que estava chegando no país tinha ganhado uma placa de som e uma placa gráfica. E eu abordei, veja só, a apresentação de 2 jogos, o Príncipe da Pérsia e o Pac-Man, né? Eu acho que todo mundo lembra o que era um Pac-Man. E, paralelamente, o que era um simulador de voo, que era a aplicação da tecnologia do computador no treinamento de pilotos de avião. Paralelo a isso foi no Globo Repórter. E logo depois da apresentação desse programa, eu cheguei até para o Armando Nogueira, que era diretor de jornalismo, e falei, vamos fazer um programa semanal de tecnologia. Ele falou, Celso, lamentavelmente não temos público para isso.
O país vivia aquela reserva de mercado, era uma novidade restrita a poucos profissionais, e eu acabei, 3 ou 4 anos depois, levando a ideia para um canal a cabo, o canal GNT, onde foi aceitar a proposta e a gente ficou lá apresentando o programa de, acredito que de 94 a 2001, 2002, né? O Hipermídia. Por quê? Eu era um leitor, eu acho que eu sou um pouco do engenheiro eletrônico frustrado, né? Que virou jornalista, mas que gostava de... Isso é interessante a gente falar para as pessoas sobre engenharia eletrônica aí. Que gostava de desmontar um radinho de pilha ou até de montar um radinho de pilha, mas me entusiasmava acompanhar toda essa evolução. Eu era um devorador de publicações americanas a respeito da informática, da tecnologia. Fui um dos primeiros a ter um computador pessoal aqui no Brasil. Eu comprei de um ex-funcionário ou de um funcionário da IBM que ganhou de presente numa promoção nos Estados Unidos, e ele me vendeu o computador que não tinha monitor. Eu usava uma televisão pequenininha como monitor. E ele vendeu o computador porque ele era tão envolvido com a máquina que a mulher dele falou, ou eu ou o computador. Eu acabei comprando o computador. Quem ganhou foi... Obviamente que eu tive a preocupação de botar algum tipo de joguinho ou coisa e tal, fazer uma relação amistosa com a minha mulher, né? Então eu não sofri a pressão que ele sofreu. Mas enfim, até, digamos assim, estudar um pouco de Basic, que era uma das linguagens que você usava na época, eu fiz um início, um estudo, mas não me aprofundei não. Mas, enfim, eu vivi esse momento de entender que a televisão era o veículo ideal para a gente mostrar toda a oportunidade que isso estava trazendo. E durante vários anos a gente mostrou o impacto disso na vida das pessoas. Quando no início eu te falei que a gente tinha que sofrer uma transformação, uma adaptação, foi porque estava acompanhando isso. Isso estava mudando, estava acabando com algumas categorias de profissionais, estava mudando, transformando o dia a dia. A tecnologia avançou tanto que qualquer profissional em qualquer área, um médico, ele tem que estar especializado e sabendo dos recursos que tem à disposição hoje. Claro, acompanhando as tendências, né? Para você que está chegando com a gente agora, tem bastante gente chegando também aqui no Instagram, temos gente no Facebook, quero mandar aqui um grande abraço para o Humberto Nobre, disse, sou fã do Celso há anos. Você sabe que eu tenho recebido, Cleiton, você sabe que eu tenho recebido muitos elogios no podcast que eu realizo diariamente, de profissionais dizendo assim, te acompanho desde criança. Na verdade é que eu comecei cedo, eu completei 50 anos de carreira, mas na verdade com menos de 18 anos já estava em atividade. 16 anos, né? Francisco Braga chegando, Sueli Souza, o pessoal chegando com a gente também no Facebook, o pessoal do Twitter aqui também. Lembrando a todo mundo o seguinte, eu convidei o Celso, porque o Celso demonstra muito o que essa pandemia pode servir para que a gente tire de ensinamentos. Se é que a gente pode chamar assim, né, Celso? Mas eu vi muita gente que travou, simplesmente travou, porque era um período que a gente precisava acessar a tecnologia. E eu falo a gente, a sociedade como um todo. Né? Eu vi comércios que tinham rede social, mas que tinham uma postagem ou outra, não sabiam lidar com o negócio. Eu vi empresas que trabalhavam com serviços, às vezes alimentação, mas não tinham delivery. Então, isso só mostra que a gente precisa acompanhar as tendências de acordo com que elas aparecem, não é, Celso? É um caminho sem volta, sem retorno, né? Cada vez mais, eu repito, aquilo que eu falei no início, você tem que estar se reciclando, se readaptando e entendendo todas as nossas novas ferramentas que aparecem de uma hora para outra, né? Um exemplo, por exemplo, surgiu aí o Clubhouse. Né? O que é o Clubhouse? É um bate-papo, uma conversa onde você consegue reunir até 5.000 pessoas numa sala, né? Essa é a capacidade máxima. Lamentavelmente está restrito só ao iOS, só ao Apple. Mas parece que agora em maio ou junho deve liberar o Android, né? Então, eu já fizemos aqui na Record, durante um mês a gente fez um bate-papo, acho que você participou de um deles, né? A gente falando sobre pandemia, mas é uma oportunidade, vem até atender uma necessidade das pessoas nessa fase de pandemia, de conversar, de estar se relacionando, né? Eu tenho feito, às vezes, podcast
com médicos, com psicólogos, sociólogos, a respeito do estresse desse isolamento provoca. E todos eles são unânimes em dizer da oportunidade, já que a gente não pode fazer fisicamente o abraço, fazer digitalmente. E a gente precisa mesmo lembrar disso. O Celso falou já aí do Clubhouse. Eu estive conversando com a Angelina Nunes, ela que é jornalista, hoje é conselheira da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E a Angelina, primeiramente, mandou um grande abraço a você e lançou uma pergunta, só que eu não vou conseguir aqui usar o vídeo dela, porque o Instagram não deixa. Mas ela falou sobre podcast. Ela também está enveredando aí, fazendo vários podcasts, inclusive para a própria ABRAGE. E ela queria que você falasse, basicamente, de como é, né, essa nova rotina do podcast, que é algo que, tudo bem, você já está acostumado, nasceu no rádio, né? Ela também veio do rádio. E é você encantar as pessoas, não só pela voz aveludada, mas pela interpretação, pelo assunto, pela forma com que você conduz. É um meio diferente, mas que tem ganhado um vasto mercado aí, né, Celso? Sem dúvida, Cleiton. Eu costumo dizer que jornalista, e eu acho que até eu botei isso num depoimento que o Comunix me pediu, que o jornalista tem que ser um sedutor. Aliás, a fórmula não é minha, do Gay Talese, escritor ítalo-americano, né? Sedutor no que aspecto? Seduzir o ouvinte, né? Com uma boa interpretação, com uma conversa e um tom muito mais próximo, amigável, né? Esse é um recurso do rádio. Apesar que hoje eu acabei de fazer um podcast que deve ser exibido amanhã a respeito da Olimpíada que vai acontecer no Japão. E aí a gente privilegiou a imagem, né? Porque participou do podcast, deve ser exibido amanhã esse podcast. Eu adiantei porque amanhã eu tenho um compromisso. Com a Silvia Kikuchi, que é a correspondente da Record TV lá em Tóquio, e o Rogério. O Rogério é diretor do Comitê Olímpico Brasileiro, o medalhista de judô de 92. Além do áudio, a gente gravou com vídeo para exibir, provavelmente, no R7 ou em outras plataformas, né? Porque é um assunto interessante, né? Todo mundo se fascina pelos jogos, pelo esporte, enfim. E a conexão era boa, então a gente se permitiu a manter o vídeo, porque ele consome um pouco mais da banda, né? E felizmente, nessa situação toda que a gente está vivendo, muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão utilizando a internet, né? E ela está suportando o tráfego, né? Não deixa a desejar. E, consequentemente, até as pessoas aceitam um ou outro delay que possa existir, um ou outro travamento, né? É aceitável. Eu trabalhei durante vários anos na Globo, onde a qualidade da imagem era uma coisa super exigida, né? Se você tivesse qualquer defeito, aquela reportagem não ia ao ar porque apresentou um defeito, tinha que ser refeito, né? Hoje eu acho que o telespectador, o consumidor da informação, ele está mais afeito e aceita com mais facilidade um ou outro problema que possa existir, né? Bom, e a gente falando sobre essas coberturas, grandes coberturas, tem na ponta dos dedos aí quantas Olimpíadas, quantas Copas, quantas coberturas desse naipe você já fez, Celso? Tenho não. 50 anos, né? Não é brincadeira, não. São várias. Mas se eu pedir para você elencar para mim uma grande cobertura de início de carreira e uma grande cobertura recente, você tem na cabeça? Uma grande cobertura, algo que, digamos assim, me satisfaça, que me fez bem participar. Em 89, eu participei de um programa, de 5 programas do Globo Repórter, mostrando os 50 anos do início da Segunda Guerra Mundial. A guerra eclodiu em 39 na Polônia. Então, em 18 dias, eu fiz mais de 25 ou 24 gravações em 5, 6 países diferentes, né? Isso foi importante, eu costumo ressaltar isso, porque eu sou de uma geração que o cinema, a literatura, enfim, a gente acompanhou muito de perto os acontecimentos provocados pela Segunda Guerra Mundial, né? Os filmes, os livros, e eu estive presente
em locais significativos, né? Eu conheci, lamentavelmente, essa atrocidade que aconteceu na Polônia, no campo de Auschwitz. Eu estive no cemitério dos pracinhas brasileiros, onde eles foram enterrados, em Pistoia, na Itália, em Anzio, onde eles desembarcaram. Só referenciando aí, o cemitério de Pistoia é só um monumento que guarda lá a lembrança, mas os restos mortais de todos os soldados brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial foram enterrados lá, foram transferidos para o aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Enfim, eu tive em Calais, na Normandia, onde houve o grande desembarque das forças aliadas. Então, são coisas assim, marcantes que você via através do cinema, você acompanhava através da literatura e, de repente, eu estava no meio daquele cenário, né? Então, isso foi marcante como uma carreira que eu pude estar presente. Alguma coisa recente? Olha, eu não tenho noticiado, mas tenho acompanhado e com muita tristeza o grande número de pessoas que estão morrendo dessa doença. Eu acho que dois grandes acontecimentos que nenhum cineasta, nenhum autor conseguiu descrever. O ataque às torres gêmeas do World Trade Center e essa situação que o planeta vive no momento. Você esteve recente, inclusive, ancorando, né, o Jornal da Record dos Estados Unidos, já cobriu eleição, muitas viagens também por aqui, né, Celso? Sim, quando podia. O outro ponto significativo foi realmente a posse do Barack Obama, né, contracenando aí com a situação que a gente viveu agora na eleição do Biden, né? Foi em 2008, tanto a eleição como a posse do Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Aquela festa, aquela multidão participando daquele momento marcante, né, para os afro-americanos, foi uma coisa assim emocionante. E eu tenho isso no registro da minha carreira, felizmente. Que bom, que bom. Celso, eu vi a sua entrevista no Comunique-se, e no Comunique-se você falou sobre uma pessoa chamada Heron Domingues. Elogiou, inclusive, disse que aprendeu muito com ele. Quem foi Heron Domingues? Heron Domingues, para meus pais, para toda uma geração, foi a voz que traduzia tudo o que estava acontecendo na guerra na Europa, né? Era o repórter Esso. Dá para você imaginar que uma emissora que atravessava o Brasil inteiro de norte a sul era os transmissores da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? E Heron Domingues era o apresentador do principal noticiário. Então as pessoas tinham um compromisso, assim como ligavam a televisão no horário do jornal, ligavam o rádio para saber os grandes acontecimentos. E ele marcou, foi uma figura significativa nesse aspecto no Brasil inteiro, uma grande massa da população. Eu tive a oportunidade, primeiro, digamos, ele foi uma referência para aquele jovem locutor que estava iniciando a carreira, né? E eu tive a grata satisfação de estagiar durante uma semana com ele no Rio de Janeiro, quando ele apresentava um noticiário no final da noite chamado Jornal Internacional. Só para esclarecer, as agências de notícia naquela época despejavam todos os acontecimentos muito tarde da noite e não havia tempo suficiente nem equipamento necessário para botar a maior parte das notícias internacionais no Jornal Nacional. Então eram praticamente guardadas e com maior tempo de processamento para exibir no Jornal Internacional. Heron foi uma figura que me deu, digamos assim, parâmetros, né, no início da carreira. Ele alertou o seguinte: Celso, você tem que ser didático sem ser professoral, você tem que ser simpático e ter em mente que você nem todas as pessoas que estão te assistindo são pessoas letradas ou eruditas para saber exatamente a informação que você está passando. Obviamente que interpretação de voz, expressão facial, até dos olhos, você tem que estar de acordo com a informação que você está passando ao telespectador. Heron, lamentavelmente, morreu em 1975, no dia seguinte à queda de Richard Nixon nos Estados Unidos, com o caso Watergate. Watergate, sim.
O Christa Wolf pergunta uma coisa aqui que é interessante. Ele diz: eu sempre tive dúvida, a voz dele é tão linda que eu fico pensando se é natural ou foi passado por fonoaudiólogo. Você fez ou faz muito fonoaudiólogo, Celso? Não, não. Eu confesso que há alguns anos, no início da carreira, na década de 70, eu tive uma orientação da Glorinha Boitmiller, que assessorava políticos e outros profissionais da área, porque eu tinha certas preocupações, por exemplo, de ser exato na pronúncia. Uhum. Então eu tinha uma preocupação, por exemplo, de como falar Cisjordânia, né? Eu tinha quase que parava para emitir o som do S. E aí ela me ajudou a orientar, dizer assim, olha, a televisão é tempo e tempo é dinheiro, então você não precisa perder tempo em enfatizar o som do S. Cisjordânia, né? Uh, a voz é uma dádiva divina que eu ganhei, né? Agora, através do tempo e com todos os ensinamentos e por um processo autodidata de acompanhar como os grandes profissionais trabalhavam, eu procurei moldá-la, né? Fazer um tratamento. Lamentavelmente, eu não aprendi a cantar, né? Talvez eu ganhasse muito mais dinheiro. Talvez eu ganhasse muito mais dinheiro cantando do que apresentando e sendo jornalista. Mas existe todo um cuidado para que a gente use a voz adequadamente. Claro. Inclusive, tem um abraço para você aqui, está me acompanhando pelo Facebook, Giovanni Grisotti, que baita live. Mandou um abraço aí, do Obrigado, Rio Grande do obrigado, Sul. Grisotti. Grisotti. O Celso, você, nessa 50 anos de carreira, 50 anos de carreira é um bocadinho, né? Se você pudesse hoje conversar com centenas de jornalistas, passando por esse processo de manutenção da credibilidade cada vez maior, o que você diria a eles? Eu vou me reportar aqui a uma orientação que eu recebi de Armando Nogueira quando ele me transferiu de Brasília para São Paulo. Eu quase deixei a Globo, eu trabalhava de 72 a 75, eu trabalhei em Brasília e eu me candidatei a ser o substituto do Heron Domingues. Olha a ousadia, né? Eu era um moleque, né? Não tinha histórico, não tinha experiência tão grande como tenho hoje, mas eu queria ir para o Rio de Janeiro, queria sair de Brasília e ir para o Rio de Janeiro. Eu acabei sendo transferido para São Paulo. Armando Nogueira me pediu o seguinte: olha, você vai para São Paulo, mas se vacine todo no braço, no bumbum, em tudo quanto é lugar, contra o elan que é você ocupar a televisão. Na época, a Globo era, digamos assim, uma líder absoluta de audiência. Quem aparecia na telinha era quase que uma figura, uma divindade, né? E ele me alertou muito grande, de uma forma muito grande, dizendo o seguinte: olha a expressão, eu quero que se o indivíduo, que a tua voz seja tão marcante, que o telespectador estiver no banheiro e ouvir a sua voz, saia correndo porque sabe que é uma notícia. Então, ao longo do tempo, eu me preparei, me guardei exclusivamente para informação. Tá? Isso é, digamos assim, uma marca, uma característica para você gozar de uma certa respeitabilidade. A outra, realmente, é você fazer um jornalismo de verdade, né? Então, ao longo da minha carreira, eu me pautei para atender esses objetivos. Respondi a sua pergunta, Isso. Cleito? Muito, muito. Eu acredito que é isso que as pessoas esperam. Ó, Rita Ferreira aqui, que é minha produtora aqui na Record em Manaus, mandando sensacional. E o pessoal demonstra exatamente isso. Ó, Kate Rodrigues, dizendo: você é o ícone da comunicação, Celso. Miriam Santos, Carla Souzix, o Yuri está nos acompanhando em Boa Vista, Roraima. Ana Lúcia está no Rio de Janeiro acompanhando a gente. Ana Lúcia Araújo. Obrigado. Então, É a oportunidade que a é gente um... tem, desculpe interromper, mas é a oportunidade que a gente Não, tem de retribuir todo o carinho, toda a admiração que esse público nos prestigia, nos deseja. Obrigado. não, com certeza. Celso, futuro. Se a gente falar de futuro, mais 50 anos aí de carreira, tem algo que você ainda não conseguiu fazer e pretende? Não tenho essa Você frustração, não conseguiu tenho realizar essa. tudo.
Eu Não, não digo eu acho o frustração, eu seguinte, digo realmente não, sonho. Tipo, pô, tá. agora eu quero fazer. Não, talvez eu nunca fui, digamos assim, um especialista em me expressar por letras, tá? Eu gostaria de fazer um livro até multimídia, se eu tivesse guardado ou tivesse um acesso a todas as passagens que eu gostaria de referenciar ao longo da minha carreira, para que as novas gerações, os novos profissionais, sentissem e aprendessem, né? Porque eu passei por diversas evoluções do rádio, da televisão, né? Quando eu comecei em televisão, não existia VT, era filme 16 milímetros, né? Era uma coisa muito escassa, muito improvável. Depois veio o VT, veio a unidade externa, e hoje, quer dizer, antigamente para você, digamos assim, se expressar e se comunicar, você tinha que ter uma estação, um equipamento muito grande. Hoje a gente tem com um telefone essa oportunidade de, digamos assim, manter um canal no ar, né? Transmitir a informação, desenvolver uma capacidade que curadoria, né? Você ir na internet, buscar informações e processar essas informações, entregando para consumo. Essa é a grande facilidade que a gente tem, o grande desafio. Então seria, digamos assim, escrever um livro, né? Lamentavelmente não pode ser tão Pô, hein? multimídia, porque eu não tive, digamos assim, a preocupação de guardar material para isso, né? Mas explicando todo esse processo pelo qual a gente passou e que a gente vai caminhar. Lamentavelmente, a internet está aí, né? É uma maravilha que a gente tem. Lamentavelmente, algumas pessoas usam de uma forma errada, né? Provocando e promovendo fake news, agressões, né? O trabalho dos hackers que te invadem, né? Infelizmente é isso. Eu costumo dizer que quando surgiu o veículo, imagine, o primeiro automóvel trafegava por que caminho, por que estrada? Né? Estrada da carroça. Né? Não havia uma legislação, não havia, digamos, uma sinalização. Com o passar do tempo, as coisas foram se adaptando, se ajustando. Eu acredito que nós vamos chegar numa época em que, digamos assim, teremos um melhor comportamento, um melhor relacionamento com todas essas tecnologias, com todos esses aplicativos que surgem a cada dia. O Luiz Celso é seu filho? Luiz Celso é meu filho, meu braço direito. Ó, Juliana Soma também, minha filha. É, Tá? exatamente. Ela veio falando O aqui Luiz... algo sobre cabras. Cabras? É. Isso. Eu acho que ela quer entrar no assunto da pergunta que você faz de sonho do futuro, coisa De parecida. sonho de É futuro. que, Pois é é, que deve como, ser isso. tanto o Luiz Celso quanto a Juliana são dois veterinários, né, que Ah, abandonaram a mas. profissão. Lamentavelmente, eu Uhum. costumo dizer que a faculdade de veterinária prepara o indivíduo para cuidar dos animais e não para psicologia, para cuidar do dono do animal. Né? E eles acabam se frustrando por causa disso. Eles abandonaram a profissão, mas eu tinha um sonho de repente, quando me aposentasse ou coisa parecida, ir para uma fazenda e criar um plantel de cabras para produzir queijo. Ó, Só que eu dependo do olha. veterinário. Eu não sei se eu vou contar com o apoio deles. Uai, você tem dois! Você tem dois! Mas olha, o Luiz Celso está se revelando um ótimo profissional envolvido com tecnologia. Ele é Já ia multimídia, falar. multiplataforma, e ele é que me dá, digamos assim, o apoio para atender as várias redes sociais na qual eu participo, fazendo um excelente trabalho. A minha filha também sabe lidar muito bem com todas as ferramentas, entendeu? Falando do negócio dela. Então, é maravilha, pô. Com Estou certeza. feliz. Eu, inclusive, aproveito aqui, Luiz Celso, agradecer todo o carinho que você teve comigo aí nas redes sociais também, tá? Eu sei que muito aí. E, ó, pode lhe ajudar, inclusive, no acervo para o livro multimídia, hein? Eu acho um excelente projeto, hein? Rapaz, ele tem trabalhado arduamente, garimpando, né? A rede tem essa facilidade, o YouTube e outras ferramentas. TBT, né? Que toda Exato. Vi quinta-feira ele muitos publica essa alguma coisa semana. diferente.
Ele que busca essas coisas que eu não tenho tempo, né? Eu tenho que cuidar do podcast, eu tenho que cuidar da minha apresentação no Clubhouse, de lives que eu apresento toda sexta-feira para a Record, né? E uma outra gravação de Office que eu faço para a emissora. Então, ele está me dando esse apoio e que faz esse trabalho de buscar essas informações aí. Inclusive, acredito que tenha sido ele que postou uma foto em que você está se preparando para o Jornal da Record, para apresentar o Jornal da Record, todo galã, com seu terno, mas embaixo era aparentemente uma calça jeans. Isso é comum, Celso? Não atualmente. Não, Não atualmente, atualmente. porque Ah, até porque não você fica em atua, pé. porque você fica em pé. Mas como você, digamos assim, só tem a preocupação sentado, e o enquadramento era só da cintura para cima, não havia razão para você estar de paletó, de terno completo, entendeu? Uhum. Agora, eu nunca fiz de bermuda, não. Isso é uma coisa que Sim. o Renato Aragão criou para satirizar o trabalho na época do Jornal Nacional, né? Eu gosto de esclarecer isso porque era proibido os homens entrarem de bermuda na estação. Olha só. Pelé foi proibido, foi uma vez para a estação para dar uma entrevista, foi proibido de entrar. Acabaram chamando uma pessoa lá que acabou liberando o trânsito dele, né? Mas o único momento em que as pessoas poderiam entrar de bermuda era na cobertura do carnaval. Por calor, o pessoal trabalhava na E pista lá do pista, né, e sambódromo. tal. Sim. Legal. Inclusive, mandar aqui, eu acho que é importante a gente mandar um abraço. Hamilton Neto, mandando abraços dos sobrinhos lá em Criciúma. Opa! Terra Natal. Terra Natal, tenho lá Terra as minhas natal. irmãs ainda. É... É. Você é catarinense, não é não, Cleiton? Você é Não, 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 sulista? não. Sou amazonense da Cuia. Sou É nascido e mesmo? criado aqui. Minha bisavó era índia. É que eu tenho uma Olha só. mistura indígena com português, com italiano, com caboclo. E aí Eu nasceu posso isso dizer, aqui. eu posso dizer que eu tenho um parentesco, então, com índio também, porque a minha avó paterna era bugra. Ah, olha aí. Meu, Olha aí. é, E, e- eu não cheguei a conviver com ela, não, mas eu lembro que eu devia ter, eu acho que uns 3 ou 4 anos. E a única imagem que eu lembro meu pai botou os irmãos todos, os filhos todos no carro, viajou de Criciúma para Uruçanga, Pindotiba, eu lembro de uma imagem, eu no colo dela, e ela era uma senhorinha, entendeu? Mas o cabelo totalmente preto. Então, eu acho que essa Caraca. condição, naquela época, no interior, não se pintava o cabelo. Só pode ser sangue índio, né? Não, isso é verdade. Liso e bem preto mesmo. Preto. Celso, eu vou caminhando aqui, a gente está com 38 minutos. Eu queria que você falasse redes sociais. Apesar de você contar muito aí com a ajuda dos seus filhos, você é muito atuante na rede social. Hoje, além de Twitter, Instagram, você tem também os podcasts do Jornal da Record, está alimentando informações nas próprias redes sociais do Jornal da Record, participa às vezes das lives, né? Live do JR, e agora tem o Clubhouse. Como administrar isso? E eu queria saber se você tem uma rede social cativa, que você gosta mais, que você se sente mais à vontade. Olha, sem dúvida alguma, o Instagram é uma rede, digamos assim, mais familiar, né? Dos tempos atuais. É Mas verdade. eu estou presente no Facebook, eu estou presente no LinkedIn, em todas as multiplataformas que a Record está, digamos, trabalhando. E existe uma vontade, uma determinação por parte da empresa em cada vez mais estar presente nessas mídias, né? O Antônio Legal. Guerreiro é uma pessoa envolvido com isso digamos assim, nos coloca em desafio para trabalharmos cada vez mais com competência. Eu acho o seguinte, eu sou uma figura bem conhecida, né, do grande público e tenho conhecimento, tenho facilidade para entender esses mecanismos. Obviamente que eu não tenho tempo, por isso que eu estou contando com a ajuda do meu filho Luiz Celso, que, digamos assim, me ajuda e muito para estar presente em todas as redes, né? Twitter, Instagram, Facebook, no LinkedIn, até no canal do YouTube, né? Eu me preocupo mais com conteúdo. E a preocupação maior é de que estar presente com informação, né?
eu não gosto de, digamos assim, de tratamento privado, né? Eu gosto de elaborar e estar presente cada vez mais com o trabalho, apesar que as pessoas gostem e reajam positivamente, vendo como é que eu monto o cenário para fazer uma live em casa, né? Meu comportamento, por exemplo, com meu neto no outro dia, que bombou na internet, né? O povo gosta de Mas ver eu tenho uma família. preocupação de não expor o lado familiar, né? Eu já tive Expor muito e, isso e também. atender e atender ao lado de jornalista, de informação. Legal. Voltando aqui para o nosso tema, o jornalista camaleão, jornalista que não consegue se adaptar a essas tecnologias, mesmo assim tem presença no mercado, consegue mercado, Celso, no seu ponto de vista, claro? Olha, o Cleiton, é aquele negócio. Antigamente falavam que a televisão ia matar o rádio, que a televisão ia matar o jornal. Eles não desapareceram, eles estão aí, entendeu? Então, o jornalista que for resistente a essas inovações, não souber se adaptar, ele vai continuar com oportunidades muito mais restritas, é claro, né? É só a gente fazer uma análise. Hoje em dia, uma grande parte da verba que era destinada à televisão está onde? Está nas redes sociais, está na internet, né? Por quê? Mudou, digamos assim, a metodologia das empresas acessarem os seus consumidores, né? Está por nicho, está mais, digamos assim, dirigido. Antigamente era a comunicação de massa, né? A televisão todo mundo aplicava porque atingia todo mundo, era mais fácil, mais viável, tinha o seu custo na produção do comercial, coisa parecida. Hoje, praticamente o departamento comercial das empresas deixou de existir. Existe o departamento de marketing, é ele que gerencia a verba de publicidade, né? E aí as pessoas estudam melhor a alocação dessa verba para gerar um resultado mais positivo. Então, o jornalista da antiga não vai perder a sua oportunidade, porque o veículo, a mídia, ela vai persistir, ela vai continuar existindo. Não com tanta importância como existiu no passado. Eu, por exemplo, vivi na televisão numa época em que a gente chegava a dar a 50%, 60%, 70% de audiência, né? Quando tinha um grande acontecimento. Hoje não acontece mais isso, né? É uma outra realidade. Consequentemente, a verba migrou para outras plataformas, outros nichos, né? E com um comportamento, digamos assim, diferenciado. Se antigamente na televisão a gente era, digamos assim, um ditatorial, né, da informação, a gente tinha um comportamento ditatorial porque a gente não tinha oportunidade de receber o feedback e deixar a participação do leitor ou do espectador. Hoje está privilegiada a oportunidade que a gente provoca quando o consumidor da informação que a gente quer passar tem a oportunidade de se expressar. E eu costumo dizer que todo profissional será bem-sucedido a partir do momento que ele, digamos assim, azeitar, aperfeiçoar o canal de informação. Se eu for falar de um determinado assunto, com certeza, na minha audiência na internet, vai haver um especialista, um conhecedor desse assunto, que pode agregar uma informação mais positiva àquela informação que eu estou passando. Olha aí, viu? Boa dica aí, principalmente que nós temos vários estudantes de jornalismo acompanhando a gente aqui nas nossas plataformas. A Fabi está dizendo uma coisa aqui, ó. Eu sinto muita falta do Celso no Jornal da Record. Fabi e todos os outros que estão assistindo falta, acompanhem sempre o Celso aí no Instagram dele e nos veículos, né, de mídias da própria Record, Jornal da Record. O Celso está sempre por lá. Então, é só acompanhar. Ativa as notificações, que sempre que tiver novidade vai ficar sabendo de tudo. Pode falar, Celso. Deixa eu fazer o meu comercial aqui. O podcast JR 15 minutos diariamente, ele é liberado a partir das 18 horas. Você pode assistir pelo Spotify, por outro aplicativo de podcast, né? Ele está no R7, ele está no Play Plus, na página do R7. Diariamente a gente aprofunda uma notícia que foi exibida no Jornal da Record. O de hoje, por exemplo, tem tudo a ver com a série de reportagens que o jornal está exibindo a respeito de sequestro. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Vinícius Turzo,
que é, digamos assim, um negociador, especialista em negociar com o sequestrador. O podcast é muito interessante de hoje, onde ele orienta as pessoas que são vítimas de um sequestro, tem um parente sequestrado, como deve reagir, como deve se posicionar. A gente fala, inclusive, do sequestro relâmpago e do sequestro que os presidiários normalmente provocam e deixam as pessoas com medo, com drama, né? Ó, várias plataformas, vocês também estão no Deezer, no Spotify, tem vários, né? Sim. Todos então... eles que podem exibir no Apple Podcast, né? Em todas as plataformas a gente está presente com podcast. Normalmente, às sextas-feiras, eu participo da live junto com o Luiz Fara Monteiro, que ele fica lá na estação, né? Eu fico em home office. Deixa eu só explicar, eu ainda não voltei para o jornal, porque eu estou com 67 anos, devo tomar a primeira dose da vacina no próximo dia 14 de abril. É o que o governo de São Paulo está anunciando. E, obviamente, que eu só volto depois da segunda dose, né? Porque, só para esclarecer, a primeira dose leva 14, 15 dias para você, digamos assim, desenvolver a imunidade do vírus. Isso. E eu acho que uma preocupação da diretoria, da Record, é em preservar todos aqueles profissionais que estão nessa zona de risco. Com certeza. Estão elogiando o Podvirtus aí com Camila Busnello, ó, Exatamente. Porque essa facilidade que a gente tem de estar mais próximo, né, das pessoas, de receber esse carinho, essa atenção, isso é altamente gratificante. Isso é sensacional mesmo. Celso, eu só tenho a agradecer aí todo o carinho, você ter aceito o convite de vir bater esse papo aqui, você em São Paulo, eu aqui no coração da Amazônia, e a gente conseguindo propagar. Eu sou apaixonado por jornalismo, tenho só meus 33 anos de idade, mas com 15 anos aí de carreira, talvez a energia seja a mesma de quando eu ainda estava entrando na faculdade lá em 2005. E eu vejo muito isso em você. Tanto é que quando eu li que você estava completando 50 anos de carreira, eu digo, caraca, bicho, que história para contar. E eu precisava trazer isso, até para incentivar as pessoas de qualquer mercado, de qualquer profissão, de que não existe idade, não existe limitador. Quando você quer, você vai lá e faz. Obrigado, gratidão sempre por esse espaço que você concedeu aqui. Cleiton, eu quero cumprimentar o trabalho que você desenvolve, a atenção e o grande público que você tem no trabalho diário que você desenvolve aí em Manaus, né? Eu tive a oportunidade de contar com as suas informações, a sua participação no podcast, quando Manaus estava vivendo o caos. Espero que esteja hoje numa outra realidade, e isso realmente está acontecendo, né? Nós aqui no Sul e no resto do país é que estamos passando uma fase crítica que vocês já conseguiram vencer. Eu só tenho a elogiar o teu trabalho, agradecer o teu convite, né? Dessa oportunidade de a gente estar, digamos assim, batendo um papo e, digamos assim, transferindo conhecimento. Ao longo da minha vida, eu desenvolvi muito aprendizado por ser autodidata. E eu acho que as pessoas, quando querem, né? Se você quer, digamos, chegar a falar com o Papa, você vai a Roma, porque você tem que se dedicar a isso, né? Investir, né? E hoje, digamos assim, há uma oportunidade muito maior para você se reciclar, se inteirar, você participar e buscar novas alternativas. Isso é um desafio constante daqui para frente, viu? Gratidão, mestre. Até uma próxima, hein? Até uma próxima, Cleiton. Um grande abraço para você e um grande abraço para toda essa audiência que nos acompanhou aqui na live. Obrigado, mestre. Um abraço. Tudo de bom. Boa noite. Um abraço nos filhos e nos netos. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. Boa noite para todo mundo que me acompanhou aqui junto com o Celso Freitas. Você que esteve no Facebook, você que esteve comigo aqui no Twitter também. Grande Ed! Poxa! Se tivesse trazido mais cedo, ó, beijão para você, tá? Gratidão por tudo. E é isso. Vou ficando por aqui. Quinta-feira que vem tem mais. A gente vai sempre estar trazendo esse debate para que a gente consiga observar com uma outra ótica o que a gente tem passado, o que a gente está passando, o que a gente está enfrentando. Tá bom? Beijo para todo mundo e qualquer coisa vai mandando feedback aí por DM que eu gosto de ouvir. Tá
Tá certo? Tchau, gente. Boa noite.